A gente vai agora para a super quarta dos juros. Em linha com o que era esperado pelo mercado, as taxas ficaram estáveis tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por aqui, numa decisão unânime, o Comitê de Política Monetária sinalizou o início do corte da Selic para a próxima reunião, em março. Já no Federal Reserve, não teve consenso. 2 diretores votaram contra a interrupção da queda nos juros. Jerome Powell, presidente do BC americano, indicou que um novo corte é improvável no curto prazo. Para analisar esse cenário, a gente chama o nosso comentarista de economia, Bruno Caraza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. O Copom abriu espaço, como eu disse, uma sinalização, falei no começo do jornal, para baixar os juros a partir da reunião de março, mas sempre com o olho no cenário da inflação. Boa noite, Renata. Boa noite para você que está com a gente. Pois é, Renata, não precisou nem da bola de cristal, né? Como a gente falou, na segunda-feira, a maioria das instituições financeiras não acreditava que o Banco Central iria reduzir os juros na reunião de hoje. Foi isso que aconteceu. O Banco Central abriu a porta para reduzir no futuro. E a mensagem que ele mandou é que foi o grande diferencial nesse aspecto, né? O Banco Central, ele sinalizou claramente que a política monetária está surtindo efeito e que a inflação está caindo. Por isso, como a gente está vendo aí no telão, o Banco Central mudou o tom, né? Nas últimas reuniões, várias vezes, o Banco Central disse que ia manter os juros num nível alto por período bastante prolongado. Essa era a expressão que ele repetia, às vezes 2, 3 vezes nas atas do Copom. E no comunicado de hoje veio um tom muito mais ameno, né, e com 2 mensagens principais. A primeira é positiva. O Banco Central disse que se tudo continuar como está, com a inflação caindo, ele vai iniciar essa calibragem nos juros, né, ele usou essa expressão, né, a redução dos juros na próxima reunião, que é em março, mas tem um alerta, né, que está aí em amarelo. E quando ele fala em manter a restrição, é uma mensagem muito clara do Banco Central de que ele não vai começar a ter reduções muito significativas dos juros enquanto a inflação não convergir para o centro da meta, que é de 3%. Então, por enquanto, as pessoas, as empresas que têm dívidas, o governo e os investidores ainda precisam estar atentos que essa trajetória deve começar realmente só a partir de março. Renata. Bruno, e com a nossa Selic rodando nos 15%, o que a gente viu foi a dívida pública brasileira explodir, disparar para o maior patamar em uma década. É isso, Renata. A maioria dos economistas concordam que a principal preocupação relativa à economia brasileira já faz tempo é a questão fiscal, e aí vale a mesma lógica, né, das pessoas, das empresas. Todas as vezes que o governo não tem dinheiro para pagar as suas contas em dia, ele tem que pegar dinheiro emprestado para pagar essas contas, né? E o governo faz isso junto, né? Pegando empréstimos junto a bancos, a fundos de investimentos, a investidores estrangeiros e até pessoas físicas, né? A pessoa que aplica no Tesouro Direto, na verdade, está emprestando diretamente para o governo. Como a gente está vendo aí no telão, a dívida pública vem crescendo de uma forma acelerada nos últimos tempos. Pegando só o governo Lula 3, o governo começou em 2023 com uma dívida de 5 trilhões de reais. Essa dívida subiu para 6 trilhões e meio em 2023, final de 2023. Final de 2024 passou para 7 trilhões, 7,3 trilhões. E aí, no ano passado, foi o maior salto. A dívida cresceu mais de 1 trilhão e 300 bilhões e bateu esse patamar de 8 trilhões e 600 bilhões. Essa trajetória, Renata, ela se deve a dois processos principais. O primeiro tem a ver com uma dívida nova. Todo mês, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, então ele tem que adquirir uma dívida nova, pegar mais dinheiro emprestado, e isso vem acontecendo desde 2014. Então, já são mais de 10 anos que o governo vai só se endividando. E o segundo motivo pelo qual a dívida cresce tem a ver com a dívida antiga. A dívida que o governo pegou há 4, 5 anos atrás, o governo tem que pagar os juros dessa dívida e muitas vezes ele não tem dinheiro
para pagar essa dívida e o que ele faz? Ele acaba tendo que rolar essa dívida, pegar outra dívida nova e empurra o problema para frente. O que isso tem a ver com a Selic? Como o governo tem baixa credibilidade, hoje mais ou menos 50% da dívida pública brasileira está atrelada à Selic. Então, todas as vezes que a Selic sobe ou que a Selic fica num patamar alto, a gente está vendo aí no telão, o custo da dívida cresce. Então, esse processo de crescimento da dívida, Renata, só vai ser rompido por dois movimentos. O primeiro, o governo colocar as contas em dia. E o segundo, se o governo tiver um plano fiscal crível que vai melhorar a confiança no governo e assim as taxas de juros vão ficar menores. Então, esse é o debate que não pode faltar nessa campanha eleitoral. Renata. A gente vai acompanhar de perto. Bruno, muito obrigada. Bom descanso para você.